Paz. Estou aqui hoje, quero compartilhar com você uma palavra que já tem um tempo que o Senhor ministrou ela ao meu coração e que hoje eu senti o desejo de compartilhar ela com vocês, trazer para você uma palavra de conforto, uma palavra para aquecer o seu coração. Ultimamente eu tenho gravado tanto vídeo falando sobre dor, né? Então falei, deixa eu trazer uma palavra um pouquinho diferente que venha aquecer os corações. Tá lá no livro de Malaquias 3, no verso Malaquias 3:3. Diz assim: Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Tem alguns textos na Bíblia assim que eu tenho muita dificuldade de entendê-los, né? E esse texto de Malaquias, né, é um dentre tantos outros que eu tenho uma certa dificuldade. Mas de vez em quando o Senhor ele lança a luz, né, na nossa mente e traz esse entendimento e que faz todo sentido. Em meio às situações que nós vivemos, é comum muitas vezes, né, a ideia de que estamos sozinhos, de que não somos vistos quando estamos passando por uma situação de dor, de perda, de luto, né, de frustração. É comum a gente ser invadida por esse sentimento, a gente ser tomada por esse sentimento, né, de que ninguém tá vendo, ninguém se importa, ou eu tô nisso sozinha. E eu quero justamente hoje dizer para você que você está totalmente enganada. Você não está sozinho. É ilusão da sua parte você achar que você, como filho, como filha de Deus, que você está sozinho. Você não está sozinho. E eu achei tão interessante quando eu estava assistindo um vídeo, não lembro agora, né, qual era o assunto, mas foi tocado no assunto do ourives, né? E o texto diz que ele se assentará como um ourives, né, como um purificador. E eu não sei se você conhece, né, como funciona o trabalho do ourives. Eu não conhecia até então, não tinha a menor noção de como que funcionava. O ourives, ele é aquela pessoa, né, aquele profissional que dá forma aos metais. Ele pega um metal precioso e ele leva ao fogo, né, numa certa temperatura, para ali ele derreter aquele metal e ele dá a forma que ele quer, né, como uma aliança, né, como um brinco, como um colar, né, e tantos outros acessórios, né, que nós usamos, que é formado a partir do trabalho do ourives, né? Nada daquilo a gente encontra pronto na natureza, tem que passar por um processo de transformação, certo? E a nossa vida é assim também, né? Nós enfrentamos processos, alguns às vezes assim, mais quente, né? Mais com temperaturas altíssimas, em outros momentos, né? A temperatura cai, é aquela frieza, é aquela geleira. Mas em todos esses processos é para extrair algo de nós, é para extrair, né, o que há de belo, né, o que há de valioso. Então o ourives, ele é esse profissional que pega o metal, né, e interessante que o ourives mesmo é experiente, ele só de pegar no metal, ele sabe que metal é, se é um ouro, se é prata, né, e então o que que ele faz? Ele leva esse metal, né,
para o fogo. E o local aonde ele fica, né, é um local separado, né, não é um local público aonde qualquer pessoa entra, é um local separado, aonde ele entra sozinho e ali ele coloca o metal no fogo e ele se senta para olhar, para observar. E quando eu tive essa informação, isso para mim foi tão importante, tão libertador, tão significativo para mim, quando eu tive esse entendimento de que nos meus processos de purificação eu não estou sozinha. O ourives está lá, sentado, atento, porque o ourives ele precisa ficar atento a tudo que está acontecendo, porque ele não pode perder o ponto do derretimento daquele metal. Ele precisa estar atento ali. Então, querida, eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, que talvez está aí, a chapa está quente para você, que talvez você está enfrentando altas temperaturas. O ourives está sentado do seu lado, você não está sozinho. Ele está aí, do seu ladinho. Talvez sem fazer nenhum barulho, nenhum ruído, nenhum movimento. Talvez esse silêncio te deixa ter essa ideia de que você está sozinho. Não, ele está observando. Muitas vezes nós temos a tendência de achar que, né, que os processos da vida, né, os desertos pelos quais nós atravessamos, que é uma forma de castigo de Deus, né? Eu ouvi isso durante muitos anos da minha vida, dentro do meio mesmo religioso, de que se alguém está no deserto é porque tá com um pecado oculto, porque fez alguma coisa de errado, né? Porque Deus está castigando de alguma forma. E eu acreditei nisso durante muito tempo também. Eu acreditei que Deus é esse pai que está ali, né? Que se você não andar no trilho, que ele vai te chicotear a qualquer momento, que ele vai te castigar. E eu quero dizer para você que não é nada disso. Os processos da vida, eles são para nos purificar, para permitir que aquilo que é valioso em nós apareça. Porque no decorrer da nossa vida nós fomos soterrados por tantos entulhos, por tanto lixo, né? Muitas vezes nos olhamos no espelho e nos damos conta de que estamos em ruínas. Mas a estrutura está ali, a base está ali, né? E é preciso que alguém venha para, sabe, com um trator mesmo, com aquelas retroescavadeira para arrancar mesmo ali. Tem que vir com a pá mesmo para cavar mesmo fundo, com força. Muitas vezes tem que colocar força naquilo ali para tirar alguns entulhos que ficam ali agarrados, né? É necessário isso. E o deserto, ele não é lugar de morte, ele não é lugar de punição. O deserto é lugar de milagre, o deserto é lugar de ver Deus face a face. Tem um texto lá no livro de Oséias, deixa eu achar ele aqui para me ler para você, que eu acho ele maravilhoso. É Oséias 2, eu vou ler com você 2 versículos aqui que eu sou apaixonada nesses versículos porque fez muito sentido para mim. Quando eu comecei a ter esse entendimento, desmontou toda essa ideia de que Deus está castigando. Não. Primeiramente, nós precisamos entender que nós vivemos no mundo, né, sob o domínio, né, do príncipe das trevas, sob o domínio de Satanás. Jesus, quando ele ressuscita, antes dele ir embora, ele se despede dos seus discípulos e ele diz para os seus discípulos: no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu já venci todo esse sistema.
Então, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós estamos sujeitos, né, a toda essa a toda essa fúria, todo esse ataque, né, a todas as circunstâncias que surgem. E tudo isso é para quê? É para que nós possamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, porque o autor e consumador da nossa fé já venceu tudo isso, e nele nós também somos mais que vencedores. Nós podemos estar nesse mundo, vivendo nesse mundo, mas nós não somos daqui e nós não precisamos nos contaminar com isso aqui. Eu acho muito lindo, sabe, o exemplo da garça, não sei se você já parou para ver. A garça é aquela avezinha ali toda branquinha, branquinha, branquinha. Você vê ela andando ali por aqueles pântanos. Eu mesmo nunca vi uma garça com as penas sujas, né? Ela tá ali, ela anda ali, ela retira dali o seu alimento, ela come e ela sai. E ela sai branquinha. Assim também somos nós. Nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não precisamos nos contaminar com esse mundo. Nós não precisamos nos deixar influenciar, sabe? Pelas mentiras que Satanás conta a respeito do nosso Pai. O nosso Pai sabe cuidar de nós. O nosso Pai é cuidadoso, Ele é responsável, Ele é um Deus amoroso. Ele sabe cuidar de você. E se você está passando por um deserto, não é porque você fez coisa errada, não é porque você merece ser punido. Não, tá? Porque o nosso Pai, ele não está sujeito a esses sentimentos mesquinhos como nós. Que nós, muitas vezes, né, somos cheios, né, pelo sentimento de vingança, e nós queremos vingança, e nós queremos nos vingar, e nós queremos retribuir. Não, o nosso Pai, ele é um Pai de oportunidade. Então, se você está no deserto, olha o que a palavra do Senhor diz lá em Oséias 2, verso 6. Diz assim, ó: portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Esse texto ele está falando, né, sobre a infidelidade da esposa de Oséias, sobre a teimosia dela em continuar na sua infidelidade, em continuar se prostituindo. Então, o Senhor ele faz esse paralelo entre a esposa de Oséias, né, entre Gomer e Israel. Então, o Senhor está falando, eu vou cercar esse caminho, sabe, com espinho, e fazer muros de espinho. Eu não sei se você já viu aquelas cercas vivas, né? Já caminhou num local daquele, então você tem que caminhar reto. O Senhor está dizendo, eu vou fazer isso para que ele ou ela aprenda a caminhar reto na minha direção. E aí ele fala, eu vou eu vou levantar um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas, para que ela não se desvie, para que ela não continue nesse caminho de prostituição e distanciamento do meu amor. E lá no verso 14 do capítulo 2, né, ele fala assim, portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Tem um outro texto lá no Pentateuco, que eu não lembro agora direito, mas que o Senhor vai falar que o deserto era o local, que ele leva aquele povo para o deserto, pelo deserto, para que o povo pudesse ver o que tinha em seu próprio coração. Porque, amado, é quando nós estamos numa situação de alta temperatura, aonde nós paramos, né? Nem todo mundo, mas 99% faz isso, para pensar, para refletir, para analisar, faz aquela autoanálise. Como que eu estou me comportando? Como que está isso? Então, o deserto é um chamado, sabe? Para que você olhe para dentro de si. Eu gosto muito da história de Abraão, lá em Gênesis 12, quando o Senhor chama Abraão, né? O termo hebraico ali é leclerá, né? Que fala, né? Sai de ti para ti.
né? E normalmente nós lemos, né, o texto dizendo: sai da tua terra, da tua parentela. Não está errado, mas o conceito ali é que o Senhor está falando assim: Abraão, olha para dentro de ti e sai daí de dentro algo melhor, algo, sabe, precioso. Tira daí de dentro. E esse tempo em que o Senhor nos leva, sabe, para a fornalha, em que o Senhor nos leva, começa a nos derreter, a nos purificar, é para isso, é para que o que há de precioso dentro de nós possa vir à tona. E muitas vezes nós somos, né, bombardeados pelos ataques das trevas, onde ele vem dizer para nós: você está sozinho, ninguém está nem aí para você. E o interessante do trabalho do Orives é que ele entra naquele local, naquele ambiente onde ele liga aquele forno e coloca o metal ali, é que ninguém mais pode entrar. Ninguém mais entra para não tirar a atenção do Orives. Então, esse momento é você e Deus. Mas não é porque Deus está te castigando, não é que Deus está te deixando sozinho, não. É porque esse momento é um momento onde Deus ele vai começar a trabalhar e ele vai começar a dar a forma que ele quer. E ele precisa, para ele poder dar essa forma, ele precisa que o metal derretido chegue num ponto aonde ele olhe para aquele metal derretido e ele enxergue o seu rosto ali. E isso, sim, isso é muito forte, porque as altas temperaturas da vida é para que nós possamos refletir a Deus. É para que você possa refletir o Senhor. Não é para que você sucumba, sabe, a uma depressão, a uma rebelião, achando que você não é ninguém, achando que você não tem valor. Tem uma história lá no livro de Gênesis, eu não vou lembrar agora o capítulo certinho, mas é a história de Agar e de Sara. A palavra diz que quando Sara não podia engravidar, então ela pega Agar, né, entrega para Abraão, para que Abraão pudesse ter um filho, né, a partir de Agar. E Agar engravida, e aí o texto diz que Agar começa a desprezar a sua senhora, né? E Sara, né, fica nervosa e coloca Agar contra a parede e Agar foge. E Agar, aquela mulher escrava, que talvez não tivesse voz, sabe? Que talvez ela nem quisesse se deitar com Abraão, talvez ela nem quisesse dar um filho para Abraão. Aquela mulher que talvez ela tinha sonhos, a gente não sabe se ela se apaixonou por algum outro homem, se ela teve um amor na sua vida, né? Se ela tinha sonhos, projetos. Ela era uma escrava. E a vida dela estava na mão dos seus senhores e dependia deles. E essa mulher, quando ela se vê ali pressionada por Sara, ela foge para o deserto. E aí o texto vai dizer que ela chega ali no deserto e o Senhor, ele vem ao encontro de Agar. E essa história ela é muito emocionante, porque o Senhor vem atrás de uma escrava, de uma mulher escrava, que havia se rebelado contra a sua senhora, porque se achou melhor do que ela, pelo fato de ter engravidado. Então, ela deve ter pensado que agora eu ocupo o lugar dela e ela vai para o meu lugar, né? Ela esqueceu também de quem ela era. E aí, o Senhor, ele vem ao encontro dela. E ele conversa com ela. Não foi
uma ilusão na mente de Agar, não foi somente um pensamento, não. É um homem que vem ao encontro dela e ela o identifica como Senhor. E é interessante que, assim, é a primeira mulher na Bíblia a dar nome para o Senhor, ali no deserto. Ela olha e ela, quando ela tem aquela conversa, o Senhor fala com ela: Agar, o que você está fazendo aqui nesse deserto? E ela fala: eu estou fugindo da minha senhora. E aí o Senhor fala com ela: não, você volta, né? Se submete à sua senhora. Você está carregando um filho de Abraão. E eu vou abençoar esse menino. Então você precisa voltar. Se submeta, né? Quebra esse orgulho. E aí o texto diz que ela declara, ela exclama, né? Ali diante daquela experiência que ela teve, ela fala: El Roi, o Deus que me vê. E ela dá nome para esse Deus. Porque nos desertos da vida, muitas vezes nós temos essa impressão de estar sozinho, de que ninguém está vendo, ninguém está percebendo o que você está passando, ninguém está percebendo o que você está sentindo. Tem um Deus que te vê, o El Roi, o Deus que vê. E ele vê e ele não te deixa sozinho. Ele vem ao teu encontro. Uma segunda experiência que Agar tem é depois que Ismael, né, já estava grande, né, a palavra diz que Sara já havia tido o Isaac, ela desmama Isaac, e o menino Ismael começa, né, a zombar de Isaac. Sara, né, fica muito chateada com aquilo, e aí ela chama Abraão e fala para Abraão: não dá para meu filho crescer junto com o filho da escrava, então manda os dois embora. E mais uma vez nós vemos Agar numa situação muito difícil, numa situação muito complicada. O texto diz que ela está ali de novo no deserto com o menino. E a situação estava tão crítica que ela deixa o menino num local e ela se retira para não ver o filho morrer de sede. E aí, novamente, o Deus El Roi, ele aparece para Agar e ele fala para Agar: não, Agar, não faz assim. Pega o menino. Eu falei com você que eu ia cuidar desse menino, que eu ia fazer esse menino um príncipe, que dele sairia 12 príncipes. E aí a palavra diz que ele mostra para Agar um poço. Até então, Agar ainda não tinha visto aquele poço, até então Agar ainda não tinha percebido aquele poço, porque ela estava ali, sabe? Com a sua visão turbada, com a sua visão embaçada, envolvida com as suas emoções, de repente o sentimento de desprezo, de dor, de raiva, né? O medo de perder o filho, que eu imagino que essa deveria ser a maior dor que a Agar deve estar sentindo naquele momento. E o Senhor fala com ela, mostra para ela o poço do qual ela vai lá tirar água, dar água para o seu filho, né? E o que isso nos ensina? Nos ensina que está tudo pronto. Está tudo pronto. O Senhor já tem tudo pronto para nós. Nós apenas precisamos aprender a nos submeter ao processo, a deixar que o ourives trabalhe em nós e nos dê a forma que ele deseja nos dar. E eu tô falando isso para você, não é fácil, eu sei que não é fácil, sabe? Ontem eu tava conversando com uma amiga e eu tava falando com ela de alguns conflitos que eu tô enfrentando, que eu tô vivendo.
porque o Senhor, ele vem falando comigo muito sobre amor, sobre paternidade. E eu confesso para vocês que, assim, quem me conhece de perto sabe que se tem uma coisa que eu nunca fui, é alguém amoroso, sabe? E o Senhor, já tem um tempo, ele falou comigo que ele me usaria na minha dureza. E é interessante, assim, que o ano passado eu fui a Petrópolis, né, na casa de uns amigos, profeta, irmãos queridos, pessoas, assim, sabe, refúgio no deserto, que o Senhor colocou na minha vida, que eu louvo a Deus demais pela vida deles. O ano passado eles me levaram para o Rio, com a desculpa de que eu ia para lá falar sobre a intercessão, mas não foi nada disso. Foi o Senhor que ministrou o coração deles para que eles me tirassem um pouco da minha zona, sabe? Porque eu precisava respirar novos ares, eu precisava sair um pouco de toda aquela atmosfera que eu estava vivendo de dor, de depressão. E aí, quando eles foram me apresentar, né, à igreja, e eu achei tão interessante assim que a Márcia, né, e o profeta Fernando, eles falaram: ah, ela é doce. Aí eu parei assim, olhei para um lado assim, disfarçadamente. E eu, quem, gente, que é doce? É porque o meu lado doce é limão puro, né? Gente, eu sou um D, sabe? Um Dzão dominante. E eu sou um C também, sabe? Aquela coisa fria. Às vezes as minhas amigas me dão algum presente e tal. E o máximo que eu faço de muita empolgação é, nossa, que legal, né? Mas não é que eu sou fria, assim. Eu não sou essa pessoa, né, esfuziante. E o Senhor tem falado muito sobre essa questão de amor comigo. E ontem eu conversando com uma amiga e eu falando com ela, isso tem gerado em mim um conflito muito grande, porque eu tô tendo que aprender a ser essa pessoa amorosa. E muitas vezes, situações que eu quero ser mais, né, rígida, né, mais dura, né, um pouco mais incisiva, eu não consigo. Porque é o Senhor trabalhando isso em mim. Não é, tá? Não é porque não é querer meu, tá? Porque eu tenho muita dificuldade de demonstrar as minhas vulnerabilidades, demonstrar fraqueza. Então, assim, o Senhor, ele vai trabalhando, ele tá dando a forma que ele quer na minha vida. E eu falo pra você que, assim, não tá sendo fácil, tá? É aquela sensação de estar sendo realmente amassado, sabe? Colocado ali, sabe? Sob pressão mesmo para que mude, sabe? As minhas crenças, treine o meu temperamento, porque não tem sido fácil. E essa semana o Senhor, ele me deu uma experiência muito linda. Algo que o Senhor ministrou ao meu coração sobre o som das muitas águas. Eu já li isso, eu não sei se está em Salmo, se está em Apocalipse, em algum lugar na Bíblia tá. Sobre o som das muitas águas. E eu comecei a ouvir esse barulho, né? Essa impressão no meu espírito, e eu fui caminhando, sabe? E o Senhor falou comigo assim: Eliette, o som das muitas águas é uma dimensão do meu amor e da minha paternidade. Só que eu tinha certeza que era um lugar físico ali, e que se eu continuasse caminhando, eu ia encontrar aquele lugar. E o Senhor falou comigo: esse lugar sou eu. E eu desejo muito que os meus filhos desfrute
Encontre esse lugar em mim. O som das muitas águas é o meu amor, que fala tão alto que abafa qualquer barulho, qualquer ruído, qualquer som à sua volta. E o Senhor está nos chamando para esse tempo. Sujeite-se ao ourives. Deixe o Senhor dar a forma que Ele quer a você. Ouça somente o barulho das muitas águas, aonde o amor do Senhor vai falar mais alto que qualquer outro sentimento na sua vida, que qualquer outra dor, que qualquer perda, que qualquer depressão, frustração, desilusão, que qualquer mentira que Satanás lance contra você. Deus abençoe você, viu?